Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bora Pensar. Meu nome é Luiz Carlos, sou economista, experiência em estratégia de empresas, risco de negócios, muito tempo trabalhando com relações internacionais e economia internacional. Eu gostaria de convidar vocês para o exercício de pensar Niterói. Bora pensar Niterói, pessoal. Niterói precisa urgentemente de que os seus moradores, os seus cidadãos, pensem a respeito do caminho que a cidade vem tomando nos últimos anos. Eu queria primeiro desafiar vocês a pensar, fechar os olhos e tentar pensar em Niterói há 30 anos atrás. Pensar Niterói há 20 anos atrás, pensar Niterói há 10 anos atrás e pensar Niterói hoje. Eu cheguei em Niterói aqui em 91, então assim, eu posso percorrer essa trajetória com bastante facilidade. Niterói há 30 anos atrás era uma cidade ainda provinciana, meio obscura. Apesar da ponte, Niterói ainda traduzia-se um certo mistério para o morador do Rio, e o Rio trazia um mistério em relação ao morador de Niterói. Haviam vários moradores em Niterói que jamais haviam ido visitar o Rio de Janeiro. Não conheciam nada do Rio de Janeiro, centro do Rio de Janeiro, Zona Sul, né? E vice-versa. Gerações inteiras que viam Niterói como algo parecido com Paquetá. Uma região distante, de difícil acesso e sem muito o que ter que fazer em Niterói se você não tem algum parente ou alguma relação obscura. Eu me lembro que houve uma época, nessa época em particular, Niterói era conhecida como o refúgio dos maridos peraltas. Maridos peraltas vinham namorar em Niterói. Afinal de contas, ia encontrar com quem, se não com algum outro marido peralta. Niterói de 20 anos atrás já é bastante diferente, né? Já é uma coisa bastante distinta. Niterói já era uma cidade integrada, né, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Niterói já chamava a atenção de quem morava no Rio, e o Rio começava a estreitar seus laços através do aperfeiçoamento das vias de comunicação entre as duas cidades, permitindo que muitas pessoas em Niterói fossem trabalhar no Rio e muitas pessoas que trabalhavam no Rio viessem a morar em Niterói. Bom, Niterói de 10 anos atrás já era uma cidade absolutamente posicionada. Niterói já era a Niterói que nós conhecemos hoje. Porém, começava a dar sinais de que a cidade importava do Rio de Janeiro alguns problemas intrínsecos a uma cidade grande, antiga, né? Submetida a uma troca administrativa, de perfil, de carisma, de posicionamento nacional. Ou seja, Niterói meio que, 10 anos atrás, ela se acoplava ao destino do Rio de Janeiro. Começava a se misturar e Niterói começava a se transformar muito rapidamente em algo parecido como um bairro distante do Rio de Janeiro. Veja, um fenômeno inverso ao que ocorria com a Baixada Fluminense. Nesse momento, a Baixada se empenhava em se desligar dos destinos do Rio de Janeiro e construir uma trajetória própria de desenvolvimento, crescimento, política, etc. É nesse momento que você começa a ver despontar o município de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, como regiões responsáveis pelos seus próprios processos de crescimento e desenvolvimento. Diferente de Niterói. Niterói, nesse momento, testemunhava um esvaziamento econômico, o desaparecimento dos estaleiros, as empresas de armação e os armadores, né?
fábricas já não existiam mais, setor de serviços já tinha se transferido para o Rio de Janeiro. Niterói de hoje é algo levemente diferente, porque graças à pandemia, muita coisa se desligou do Rio de Janeiro e pôde se transferir definitivamente para Niterói, transformando a cidade num polo autônomo de crescimento. Além do que, os rendimentos dos royalties destinados à cidade de Niterói começam a fazer, de fato, diferença numa relação mais independente, né? Outros municípios seguem o mesmo percurso que Niterói passou a percorrer nesses 10 últimos anos. São Gonçalo, Maricá, Itaboraí começam a se afastar da tragédia que acontece hoje na cidade do Rio de Janeiro, né? A desconstrução, o desaparecimento de uma história secular, né? Mas vai aí uma diferença. Quando você observa São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, são cidades que construíram em torno de si uma cultura própria. E em cima dessa cultura própria, eles começaram a desenvolver projetos de desenvolvimento e crescimento bastante particulares. Então, se você vai a São Gonçalo hoje, você vê um município em processo de restauração, em torno do seu próprio comércio, em torno do seu próprio polo de serviço, procurando se atrelar, né, se integrar com o que acontece em Itaboraí, o que acontece em Maricá. E Itaboraí e Maricá percorrem o mesmo percurso. Mas repara que Niterói ficou meio que perdido nesse caminho. Niterói não conseguiu traduzir todo o seu potencial financeiro, todo o seu potencial intelectual, cultural, em um projeto próprio de cidade. E as administrações da cidade se perdem em projetos importantes, né, de certa maneira, mas projetos desconectados entre si, projetos fora de uma conceituação mais agregada, né, distantes de uma visão mais estratégica. Niterói me parece que está ainda nesse processo de desvencilhamento do Rio de Janeiro, perdida no sentido de para onde é que ela deseja ir. O que é que ela deseja ser. Niterói quer ser uma cidade polo de atração de pessoas mais idosas. Niterói quer ser uma cidade polo de atração de uma comunidade mais jovem, né, ligada a eventos esportivos, artísticos, culturais, científicos. Niterói quer ser um polo de produção científica e tecnológica. É isso que a cidade quer ser. O que é que Niterói, afinal de contas, quer se transformar? Ao meu ver, Niterói está pouco a pouco se transformando em algo que é meio município asilo, meio município dormitório. Né? As pessoas se aposentam e vêm morar em Niterói porque Niterói é o espaço interiorano mais próximo do Rio de Janeiro, com serviços disponíveis à altura de quem vem de uma grande metrópole. A Niterói também é um local onde você vai morar com uma alternativa a ter que morar na Barra da Tijuca. E só isso, mais nada. Niterói não tem projeto de desenvolvimento de indústrias tecnológicas, não tem nenhum projeto de transformação em polo de processamento de dados e informação. Poderia ser uma cidade destinada à implantação de data centers, laboratórios de produção de chips, tecnologia de ponta. Niterói poderia estar agora, né, recebendo os benefícios dessa onda tecnológica
Niterói poderia estar dando exemplos de ações não só preservacionistas, mas arrojadas no âmbito ambiental. Niterói tem espaço para experiências de parques, de experiências de centros biológicos de preservação de espécies nativas, laboratórios voltados para pesquisa nesse sentido, laboratórios de ponta, modernos, né? Niterói poderia estar se transformando num polo cultural, anti-esvaziamento cultural do Rio de Janeiro, né? Com incentivo à criação de casas de show, de polos cinematográficos, polos teatrais. Niterói poderia estar envolvido no desenvolvimento de uma escola de ponta a nível nacional, desenvolvendo experiências de educação voltadas para as necessidades de cidades de pequeno e médio porte distribuídos pelo Brasil todo. Niterói poderia estar empenhado nesse tipo de projeto. Niterói tem recursos para isso. Recursos humanos, recursos financeiros, recursos geográficos, arquitetônicos. Tem uma série de prédios históricos, espaços raríssimos de se conseguir numa cidade como Niterói. Niterói tem disponível abandonado. Niterói está perdido em projetos que beiram a uma patologia psicológica, psiquiátrica. Outro dia eu estava conversando com o chofer da Uber e ele me relatava uma coisa que eu já tinha testemunhado sem entender o que estava acontecendo. Passo todos os dias na Amaral Peixoto, no início da Amaral Peixoto, ali próximo à Igreja Batista, ao Corpo de Bombeiros, ao Hospital Antônio Pedro. Qual foi a minha surpresa quando, menos de 3 meses, não tem mais do que isso, não tem 3 meses que a prefeitura concluiu a troca do calçamento dos quarteirões iniciais da Amaral Peixoto. Gente, não tem 3 meses. Quebraram aquilo, puseram lajota, tiraram lá as pedras portuguesas. Maneiro, legal. Estão dizendo que é uma reforma do centro de Niterói. É uma reforma do calçamento, gente. Eu vou explicar. O que a prefeitura está fazendo é reformando o calçamento de 2 ruas no centro de Niterói. Amaral Peixoto, Rua da Conceição. Ponto. Né? E Doutor Celestino. Ponto. Essa é a reforma do centro de Niterói. 3 meses depois de entregue a obra, passo lá eu e meio mundo que chega a Icaraí passa por ali. Vindo do Rio, se você vai por Icaraí pela Roberto Silveira, pela Marquês do Paraná, Jansen de Melo, você vai passar ali. O que eu encontro ali, no lugar de uma obra recém-entregue? Gente, não é brincadeira não. Uma outra obra de reforma. Um recalçamento. O único lugar do mundo em que você recalça, ou calça e recalça. Você vai ali, põe uma calçada nova, e dali a 2, 3 meses você quebra tudo e recalça de novo. Gente, espera aí. O que é isso, senão um absoluto desatino, uma absoluta desconexão com um plano, com uma orientação mais, né, a longo prazo? Pô, você vai ali no Caio Martins, fizeram uma arruaça, um monte de coisa, propaganda, porque a gente vai transformar isso, nisso, naquilo outro, e pereré, parará. A obra nem começou, gente, já foi embargada. Não se sabe nem ao certo qual é a proposta da prefeitura para aquilo ali. Tem gente comprando apartamento, empreendimentos novos sendo lançados ali, a reboque de uma promessa de algo que não se sabe mais se vai acontecer. A construção do shopping novo ali na Marquês do Paraná está embargado há mais de 10 anos. Quantos anos vai ficar embargado o Caio Martins? Fizeram uma intervenção lá no canto do Rio, fizeram um polo esportivo, né, reforma lá da concha acústica, fizeram lá um negócio bacana, bonito, legal, num estádio, né, coisa lá, gastaram dinheiro naquilo, ignorando a demanda que aquilo ali vai gerar por estacionamento,
por faixas de retorno, enfim, uma série. Aquilo ali vai demandar uma série de outras intervenções que estão fora da prancheta de projetos da prefeitura. Mas, a despeito disso, todos os empreendimentos imobiliários que foram realizados ao longo daquela região foram para o saco. Quem é que quer morar, quem é que quer ter uma varanda gourmet voltada para um projeto destinado a show, festa, né, barulho, feira, escambau, todo final de semana? Que paz essa criatura vai ter na vida, nas sextas, sábado e domingo da vida deles, com aquilo, né, à beira da sua janela? Fala aí. Então, assim, são coisas que a gente está aqui propondo pensar. Bora pensar, gente. Bora pensar antes de fazer qualquer coisa. Bora pensar antes de falar qualquer coisa. Bora pensar antes de escolher qualquer coisa. Bora pensar. Pensar não dói, dá trabalho, mas não dói. Sabe, a gente precisa parar. Vou aqui ser repetitivo quantas vezes forem necessárias de falar. Nós em Niterói, em particular, vou falar que Niterói precisa em termos de país, em termos de mundo, mas em particular em relação a Niterói, nós precisamos parar e pensar que Niterói nós, afinal de contas, queremos para a nossa vida. Tá, pessoal? Olha só, queria agradecer a atenção, concluir aqui o vídeo, pedir que vocês se inscrevam, não se esqueçam, tá? É uma nova fase no canal. Então, essas inscrições passadas foram, né, desaparecidas. Mas assim, vão continuar se inscrevendo, vão continuar compartilhando. Por favor, comentem, isso é super importante. Ó, tô vendo você daqui, da cidade tal, do estado tal, do bairro tal, né? Faz esse favor, tá? Isso vai ajudar muito o recomeço do canal, tá bom? Obrigado, um forte abraço aí e até a próxima, tá legal?